Aos colegas, mais um vídeo localizando números racionais na reta numérica. Quando se fala de números racionais, a gente vê na cabeça que são números que a gente não conhece. Mas todos esses números que vocês já trabalharam até aqui são números racionais, ou seja, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 10, 11, infinitos, são números racionais. Os números inteiros, que são os negativos, e os números naturais também são números racionais. Então, quando se fala de número racional, é todo número que eu posso formar usando o número inteiro no numerador. É por isso que eu escrevi aqui, ó, o Q de quociente, que significa número racional. É todo número que eu posso escrever em forma de fração, onde o numerador pertence aos inteiros, ou seja, o numerador pode ser qualquer um desses números, inclusive o zero, mas o denominador Q não pode ser o zero. Por isso que eu coloquei aqui número inteiro com asterisco, né? Então aqui no denominador nós não vamos ter zero como denominador. Então inicialmente vamos localizar esses números. Eu coloquei como exemplo aqui o 2, 1/3, o número decimal 0,5, menos 4/3, 3 meio, menos 3 meios e essa dízima 1,33 infinito. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é perder o medo e levar o número até a reta numérica. Então, vamos localizar primeiro o número 2 aqui. Então, o número 2, às vezes vocês perguntam, onde é que eu boto o número? Eu começo colocando o número aonde? Em qualquer lugar que você quiser colocar o número na reta numérica, você pode colocar. Você pode colocar o 2 aqui, ou aqui no meio, ou aqui de lado, ou aqui no final, né? Só que a partir do momento que você diz que o 2 está aqui, por exemplo, onde está meu dedo, a direita dele vai estar o 3, a esquerda dele vai estar o 1, entendeu? Então você tem que lembrar disso. Então você pode localizar em qualquer lugar. Vou botar aqui no meio, número 2 aqui. Se eu botar o número 2 aqui, eu tenho que lembrar que o 3 vai estar para frente, que o 1 está para cá, o 0, menos 1, menos 2. E a distância que eu vou usar a essa unidade de medida é que você vai dizer aí, olha, eu vou dizer que esse meu apagador aqui é onde vai estar localizado a minha unidade. Eu vou dizer que aqui é a unidade. Se aqui o apagador for a unidade que eu vou usar, a distância para frente vai estar o número 3, certo? Aqui eu vou ter um número à esquerda, a mesma distância, à esquerda vai estar o número 1, né? Porque eu estou usando como unidade de medida o meu apagador. Mas se ao invés de eu usar o apagador, usar uma outra medida para ser a minha referência, a minha unidade, eu vou ter um espaço menor. Ou seja, se eu usar aqui o mouse, devido ao meu espaço aqui do quadro, eu vou dizer que essa distância vai ser a unidade. Então aqui eu vou ter o 3, para cá, mesma distância vai estar o 1, mesma distância depois vai estar o 0, né? E aqui vai estar o negativo menos 1. Eu vou diminuir mais aqui a grandeza pelo espaço que eu tenho aqui no quadro. Então eu vou até mudar a posição do 2 para cá, que não vai mudar muita coisa não. Vou colocar aqui o 2, então aqui vai estar o 1, 0, e aqui menos 1. Para frente aqui eu vou ter o número 3, né? Tá certo? Então a partir do momento que você localizou o número 2 aqui, a mesma distância que eu tomei vai estar o número 3. Então a reta numérica ficaria dessa maneira. Ó, que eu já tenho localizado no menos 1, 0, 1, o 2, o 3. Essa setazinha aqui, ó, para esse lado esquerdo, indica que tem infinitos números inteiros para a esquerda. E aqui nós temos infinitos números inteiros também para a direita. Olha, quando eu falo dessa reta numérica natural, não entra esse negativo, né? A reta numérica natural começa aqui do 0. Quando eu falo de reta numérica inteira, vai entrar o negativo, os negativos, o 0, o 1, o 2, o 3, infinito. Essa seta indica isso, né? E para localizar esses números, todos esses números que estão aqui, eles são números racionais. Por quê? O menos 1 é racional, o 0 é racional, o 1 é racional, o 2 é racional, o 3 é racional, né? Ó, para localizar o número 1/3, 1/3, aí vocês ficam com muita dúvida, onde é que eu vou botar esse 1/3? Mas a primeira coisa é você observar
Se o numerador é menor que o denominador, esse número é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, ele vai estar entre o 0 e o 1. Então, como localizar? Eu vejo que o denominador foi dividido em 3 partes, do 0 para o 1. Então, eu vou dividir aqui em 3 partes iguais, ó, do 0 até o 1, e vou pegar a primeira. Então, nesse lugarzinho aqui, ó, vai estar o número que a gente lê 1/3. Certo? Ó, é menor, o numerador é menor do que 1, dividi em 3 partes, que o meu denominador indica, e eu pego a primeira e localizo o número 1/3. Certo? Ó, 0,5 é um número decimal que a gente conhece. 0,5 falar em dinheiro, é 50 centavos. É um número que está entre o 0 e o 1, bem no meio, né? Eu posso escrever também em forma de fração, ó, 1/2. Então, só que aqui eu vou dividir do 0 para o 1 em 2 partes. Vou escrever aqui de vermelho, do 0 para o 1 em 2 partes. E a primeira que eu vou considerar. Então, aqui vai estar o número meio. 1/2, que eu posso escrever em forma decimal, 0,5, que também é a mesma coisa eu escrever 1/2. Que é a mesma coisa também se eu tiver escrito como 5 décimos, né? Que simplificando também vai dar meio, vai dar 0,5. Certo? Agora vem esse número negativo, ó, menos 4/3. Onde é que fica esse número menos 4/3? Não vão procurar 4. Quando você tem um número negativo, lembrar que o número negativo vai estar à esquerda do zero. Todo número negativo vai estar à esquerda do zero. E aonde eu localizo esse aqui? Menos 4/3. Olha, esse número menos 4/3, veja que o numerador ele é maior do que o denominador. Então isso quer dizer que ele é um número que ele é ainda menor do que menos 1. Ele vai estar à esquerda do menos 1. Aqui na minha seta aqui ficou um pouco curta, mas eu vou prolongar mais ela aqui e vou tomar a minha unidade aqui, que foi o meu mouse. Só que aqui eu vou dividir em 3 partes, até mais ou menos aqui o menos 2, que vai estar aqui. Vou dividir em 3 partes e vou considerar a primeira. Então aqui nesse lugar vai estar o menos 4/3. Ah, mas eu não consegui ver. Por que ficou dessa maneira, menos 4/3? Só para lembrar vocês, ó, eu vou tirar esse daqui e vou botar aqui do lado. Menos 4/3, eu vou escrever como sendo assim. 3/3, né, mais 1/3. Esse menos 4/3, para que vocês visualizem melhor, eu vou escrever como sendo 3/3 mais 1/3. Quando eu somar ele, lembra, ó, denominador igual, 3 mais 1, 4. É negativo, né? Então esse 3/3 aqui é o número... Vamos mudar aqui. Menos 3/3 é o número menos 1 que está aqui, ó. Aí eu tenho ainda 1/3. Do menos 1 até o menos 2 eu vou dividir em 3 partes iguais, ó. E vou tomar uma delas, 1/3. Então aqui vai estar o número menos 4/3. Onde vai estar localizado o 3/6? Olha, 3/6, lembrando aí para vocês, é 1,5. Se a gente for falar em dinheiro, R$3 dividido para 2 pessoas, cada qual vai ganhar R$1,50, né? Então 3/6 vai estar entre o número 1 e o número 2, bem aqui no meio, ó, no meio do segmento. Então aqui vai estar esse número que é o 3/6. E o menos 3/6? Ele é negativo, né? Ó, o menos 3/6, ele vai estar na mesma distância que o zero está para 3/6 positivo, né? Então até aqui, ó, esse menos 3/6 vai ficar entre o número menos 1 e o menos 2, bem no meio deles, né? Então aqui vai estar o número menos 3/6. Ou seja, lembrando que menos 3/6, vê se vocês conseguem ver melhor aqui, ó. É a mesma coisa que 2/6 mais meio. Certo? Então você vai dividir 2/2 dá menos, aqui menos negativo, né? Menos 1. E entre o menos 1 e o menos 2, dividir em 2 partes e tomar uma. Então aqui vai estar o número menos 3/6. E aonde fica essa dízima? 1,1
1,333 infinito. Olha, eu sei que ele vai estar depois do 1. E a dízima 3 sobre 9, 3 infinito, essa dízima é 3 sobre 9, que simplificando dá 1/3, né? 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então, do número 1 até o número 2, você vai dividir em 3 partes iguais e você vai tomar a primeira para localizar o número 1,333, né? Então, essa dízima vai estar aqui, ó, depois do número 1, eu divido do número 1 até o número 2 em 3 partes e vou tomar a primeira. Então, aqui vai estar esse númerozinho em forma de dízima 1,333 infinito, certo? Outra aula a gente vai colocar novos números racionais para localizar na reta numérica.